Eu sou Thalita Russo Domenici, eu sou da 36ª turma aqui da Santa Casa, eu sou nascida em São Paulo. A minha escolha da medicina, eu nem sei dizer muito bem como ela aconteceu. Eu acho que ela veio meio gravada no DNA. Eu não me lembro, eu desde pequenininha sempre falei que eu queria ser médica. Eu acredito que foi um espelho assim no meu pai é médico. Sempre vi ele chegar em casa de branco com a maleta dele e achava aquilo o máximo, sempre tive ele como meu herói e acredito que foi daí que nasceu essa vontade de ser médica. Nunca tive dúvida entre outras profissões, então não foi algo que eu tive que definir. Sempre cresci falando que eu ia ser médica e então assim, não foi algo que eu cheguei ali no colegial, como várias pessoas vão para testes vocacionais ou ficam em dúvidas entre algumas profissões, essa dúvida, graças a Deus, eu não tive. Então eu sempre soube que eu ia ser médica e lá eu fiz a minha escolha, fui para o cursinho, terminei o colegial, prestei vestibular no 3º colegial, eu não passei, fiz um ano de cursinho. E optei que eu ia prestar só FUVEST, Unicamp, Unesp e a Medicina ABC, que é onde meu pai tinha se formado. Então eu optei por essas faculdades e graças a Deus eu passei em todas elas. Então, assim, na FUVEST eu passei na Santa Casa. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, acho que algumas pessoas devem ter falado isso aqui, porque na época o vestibular da Medicina USP e da Escola Paulista eram juntos pela FUVEST, né? Então, assim, a última opção de todo mundo era a Santa Casa por ser uma faculdade particular. E como eu sou de São Paulo, então seriam as minhas primeiras opções a Medicina USP ou a Escola Paulista de Medicina, que eram faculdades públicas. Passei na Medicina do ABC, que era a escola do meu pai. Passei na Unicamp e passei na Unesp. Então, na época, eu fiz a matrícula na Unicamp e fiz a matrícula aqui na Santa Casa. E aí ficou aquela dúvida, mas junto com os meus pais, a gente optou pela Santa Casa, porque o preço entre se pagar a faculdade da Santa Casa na época ou pagar para eu morar em Campinas e fazer a faculdade lá, seria praticamente a mesma coisa, e aí os meus pais optaram para que eu ficasse morando com eles em casa, e a Santa Casa, com uma faculdade de renome, então a gente optou por que eu fizesse Santa Casa. Quando eu vim fazer a matrícula aqui, eu fui muito, muito bem recebida, e uma das pessoas que me recepcionaram aqui na matrícula foi o Ricardo Cordioli, que tinha sido meu amigo na escola. E ele tinha passado direto, então ele já estava indo para o 2º ano aqui. E ele olhou para mim e ele falou assim: Thalita, não fica triste que você não passou nem na USP nem na Escola Paulista. Eu sei que você está triste, porque eu também fiquei. Mas você vai amar a Santa Casa, você vai amar cada tijolinho aqui, você vai ver, depois a gente conversa. E eu nunca esqueci disso, né? E aí eu não entendi porque ele estava me falando aquilo, assim. Mas assim, acho que dias depois, quando eu comecei a faculdade, eu entendi. Na verdade, eu acho que a Santa Casa é a minha cara. É uma faculdade que tem muita integração. Eu acho que na época a gente só tinha medicina aqui, a gente não tinha os outros cursos, né? Então, a gente vivia muito junto, todo mundo, não só da turma, mas todos os anos, e realmente tinha muita integração. A gente cria amigos, a gente cria uma família aqui na Santa Casa. Então, assim, não é só a questão da medicina. E muitas outras pessoas já falaram isso, mas de fato você tá dentro do hospital o tempo inteiro. Eu acho que é o grande diferencial aqui da Santa Casa. Nos primeiros anos você tem muita matéria básica, então eu acho que a medicina você fica um pouco frustrado quando você entrar na faculdade, porque você quer ser médico. Você estudou tanto para conseguir entrar na faculdade de medicina e aí você começa a ver um monte de matéria que
você não se sente médico. Então, bioquímica, coisas que você não gosta de fato, mas que fazem parte para você um dia, dali 6 anos, se tornar médico. Então, a Santa Casa, ela te insere dentro do hospital. Então, a gente tem, uma das primeiras matérias que a gente tem é enfermagem. A gente começa a dar medicação para o paciente dentro do hospital, a gente aprende a dar injeção. E isso transforma você um pouco em médico. Você começa a se sentir um pouco médico. A gente faz curativo, e aí você começa a prestar essa assistência, que é o que o aluno que quer ser médico gosta. Então aí eu entendi o que ele queria me dizer. Tipo, você não vai se arrepender, você vai amar a Santa Casa. E de fato, eu comecei a amar a Santa Casa e não me arrependi de não ter ido para a Unicamp. E de fato, eu passei a amar a Santa Casa a partir do momento que eu pisei dentro da Santa Casa. E esse ano, 2018, faz 20 anos que eu pisei na Santa Casa pela primeira vez. E aqui eu continuo até hoje. Hoje eu sou assistente aqui do departamento de ginecologia e eu nunca mais saí da Santa Casa. Então, faz 20 anos que eu piso na Santa Casa praticamente todos os dias. Eu acho que a Santa Casa, na verdade, eu sou muito grata, né, à Santa Casa por tudo que ela me deu como profissional. Tudo que eu sei como médica, eu devo à Santa Casa. E ela me deu mais do que isso, né? Ela me deu os meus grandes amigos, ela me deu referências. Então hoje, quando eu preciso de profissionais médicos, normalmente eu procuro profissionais da Santa Casa, porque a gente, como a gente cria amigos aqui, às vezes você não sabe, precisa de uma especialidade ou outra, que você não tem um amigo, mas aí você pergunta para esse amigo e esse amigo acaba te indicando alguém da Santa Casa. E é engraçado como parece que as pessoas acabam se achando. Então, se você está em algum lugar, você acaba achando alguém da Santa Casa e parece uma grande família mesmo. Uma vez eu precisei de um profissional para uma prima minha que mora em Bauru e era um caso grave, precisava de um cirurgião vascular e aí acabei conversando, quem tá lá, quem tá por lá, e aí, fala com o Daniel, o BIP da 33, eu falei, nossa gente, mas faz anos, desde que eu tava na faculdade eu não falo com ele, não, mas pega o telefone dele, liguei para ele quase 20 anos depois que eu não falava com ele, foi super receptivo e atendeu essa prima minha com o maior carinho do mundo, então assim, vira realmente uma grande família. Então, acho que isso é o que a Santa Casa te traz de melhor. Eu acredito que a relação médico-paciente, ela vem sendo um pouco degradada. Assim, eu escuto reclamações constante, tanto de médico quanto paciente, né? A gente escuta muito de paciente. Eu fui no médico, o médico não me examinou, isso é uma constante. Eu recebo pacientes no consultório que quando eu falo, vamos examinar, elas me olham assustadas. Nossa, mas o médico que eu ia nunca me examinou. E aqui na Santa Casa a gente tem muito isso, né? Até eu acredito que por falta de recursos, a gente sempre foi acostumado a colocar a mão no paciente. Não existe para mim, acredito que para a grande maioria dos meus colegas, você não encostar no paciente e não examinar o paciente. E isso é um grande diferencial da Santa Casa, porque a gente faz o diagnóstico sem precisar de grande quantidade de exames complementares. Então, a gente tem a necessidade de tocar o paciente. Então, isso pra gente é muito importante. Isso é da nossa formação. Óbvio que a gente vai usar exames complementares, mas a gente tem a necessidade de uma anamnese, um exame físico detalhado, porque a gente foi ensinado dessa maneira. E isso é um grande diferencial do médico que sai da Santa Casa. Por outro lado, eu acho que assim, hoje existe a culpa do médico, assim, existe um movimento onde o médico tem que ser o culpado de tudo, que também é o outro lado da moeda, né? As pessoas já vão para o médico buscando assim, mas ele é o culpado até que se prove o contrário. Então as pessoas querem culpar o médico. Então existe os dois lados, eu acho, hoje da medicina. Hoje a medicina está complicada.
Mas, você escolheria a medicina de novo? Sim, eu escolheria 1000 vezes a medicina porque eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu acho que a medicina, ela te retribui com status? Hoje não mais, acho que já foi uma profissão que te deu muito status. Ela te retribui financeiramente? Acho que não mais, como já te deu muito dinheiro há tempos atrás. Hoje você ganha dinheiro, mas você trabalha muito. Então, assim, horas trabalhadas, acredito que não mais. Outras profissões são muito mais rentáveis. Mas ela, assim, eu não sei se existe alguma profissão que te retribua, assim, o fato de você conseguir aliviar a dor de uma pessoa, o fato de você poder curar uma pessoa, isso não tem preço. Então, a minha especialidade, que é ginecologia e obstetrícia, assim, o fato de você poder trazer a vida de alguém, a paciente que você traz esse bebê ao mundo, ela vai lembrar de você para sempre. Ela pode nunca mais ter contato com você, mas ela com certeza vai lembrar de você para sempre. E no meu caso, eu tive a oportunidade de trazer a vida, por exemplo, de familiares, de filhos de amigas de turma. Então, assim, isso não tem preço, você trazer as próximas gerações de pessoas amadas. Então, assim, isso não tem preço. Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que pensar que a profissão que você escolher, você vai fazer a maior parte da sua vida. É aquilo que você vai exercer durante a maior parte da sua vida. Óbvio que todo mundo tem contas para pagar e você tem que ser hipocrisia você falar que você não quer ganhar dinheiro com aquela profissão. Acho que você tem que escolher uma profissão que você vai conseguir ganhar dinheiro, sim. Mas, acima de tudo, você tem que escolher algo que você goste de fazer, porque você tem que ter prazer em fazer aquilo que você goste. E que se a medicina, por mais difícil que a carreira seja, que por mais difícil que seja você conseguir ingressar numa faculdade de medicina, cursar a faculdade de medicina, conseguir fazer uma boa faculdade, uma boa residência médica, que se é isso que você ama, vale a pena, com certeza vale a pena.